Começa agora o programa A Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Da inteira responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouviram a mensagem da cruz, quero ser a voz. Igreja Salvação de Todas as Nações. Igreja Salvação de Todas as Nações. Quero ser a voz que clama e não se cala e alerta a nação que o Senhor não tarda. Quero ser a voz. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muita paz a todos os ouvintes da Rádio Santa Vitória. Muita paz a todos os membros da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Aqui eu vos saúdo o vosso amigo, pastor Edmo Carlos Tomás, pastor da Igreja Salvação de Todas as Nações, Sol da Justiça. Igreja essa nossa que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está a iniciar o nosso programa agora neste lugar, que tem por nome A Voz que Clama no Deserto. Presta bem atenção aos favos de mel, a mensagem da cruz, que já vai vir agora com o nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aqui está tudo bem, graças a Deus. Bendito seja o Rei, debaixo da graça. E aí com o apóstolo, como é que está? Essa hora aqui em oração, estamos no santuário, nós já não sabemos mais fazer outra coisa, só orar e orar e orar e orar. Ok. E avançamos. Calma aí, apóstolo, falando mesmo da oração, faz aí na oração. Acredito que o apóstolo passou o dia hoje todo a orar. Qual a experiência que o apóstolo passa para os irmãos que estão aí do outro lado, passar um dia inteiro na presença de Deus, sabendo que o apóstolo está nessa caminhada há bastante tempo, uma vida inteira, dias e noites, orando incessantemente. Então, qual a experiência que passas de um homem que fica 24 horas na presença de Deus, no tocante à oração? Olha, se eu pudesse voltar para trás, eu ia começar desde o dia que conheci o bem e o mal, mais ou menos com 8 anos, 10 anos, eu já passaria o dia no quarto, a noite no quarto, acordado. Toda a vida. Eu descobri, é maravilhoso. Oh, aleluia. Eu falo com muita satisfação, porque eu vivo isso. É algo que eu sou, que eu estou a falar agora. Não existe coisa boa na terra se não estar na presença do Senhor. É verdade, temos limitações, sendo humanos, precisamos dormir, precisamos comer, precisamos aqueles que trabalham. Mas no meu caso, como eu sirvo a Deus no tempo integral, eu gostaria que fosse assim desde o dia que eu conheci o bem e o mal. Mas sei que não era possível ser assim. A hora é esta, este é o momento, que, como Jesus falou, né? Que a hora é esta em que os verdadeiros adoradores poderiam adorar o Pai. Quer dizer que a hora não tinha chegado. Assim também, no meu caso, a hora é esta. Então, eu tenho me rendido a uma devoção plena, completa, total e absoluta na presença do Senhor. Eu não gostaria de estar em outro lugar. Não gostaria de estar na rua, passear, nas festas, outras coisas aí. É verdade, temos que ter equilíbrio. Mas eu quero gastar mais tempo na presença do Senhor. Quero orando, quero meditando na palavra do Senhor. Então, isso aqui traz benefícios incomensuráveis. Não tem palavras para expressar o que o homem recebe da parte de Deus. Gastar tempo, horas na presença do Senhor. Então, o mundo, eles pensam, esse mundo religioso do coaching,
que eles pensam que devem buscar Deus para alcançarem as coisas. É muito mais que isso. Isso é resultado de vidas fracas, frias, mornas, desarraigadas, 2 vezes mais, como árvores infrutíferas. Isso é resultado de pessoas que não têm comunhão com Deus e andam a buscar bênçãos a Deus. É lícito o homem buscar bênção a Deus, mas existe um nível espiritual que o homem alcança que ele nunca mais vai buscar bênção, só quer a sua presença, só quer. Porque aqueles vossos cantores gospel, eles cantaram isso, porque eles cantaram de uma maneira que hipócrita, eles nunca experimentaram isso. Eles falaram, só quero te adorar, por exemplo, um louvor, eu te busco, preciso te encontrar. Olha que letra bonita, só quero adorar, mas não conhece o Deus que adoram. Então, é tudo mentira. Mas tem alguém que experimentou isso. Então, eu quero te dizer que quando o homem alcança a espiritualidade plena, então um nível espiritual muito alto, ele só quer estar com Deus, só quer andar com Deus, só quer falar de Deus, só quer viver Deus, só quer orar, porque ele sabe, oh aleluia, que as fontes estão a chorar. O espiritual é muito mais do que o físico. Ele só quer as coisas espirituais. Só quero Deus, só quero Deus, só quero Deus. Só que quando nós entramos nesse estágio, automaticamente o mundo vai nos chamar de loucos. Automaticamente o mundo vai nos chamar de estúpido, de maluco. Mas aí é que nós conquistamos, glória a Deus, aleluia, o coração de Deus. Aí é que nós nos apoderamos do reino de Deus. Aí é que nós fizemos uma aliança, um casamento com Deus. Isso traz quebrantamento para que o santuário, quer o lugar santo, como o Santíssimo se torna um só lugar. E quando o Santo e o Santíssimo se unem, essa mescalação, como que aconteceu, glória a Jesus no Calvário, quando Jesus deu o último brado, aleluia, e a Bíblia diz que entregou o Espírito. É incrível. A terra tremeu, o sol se escondeu, os pássaros foram, aleluia, mais cedo dormir. Aquele, glória a Jesus, quebrantamento no espírito, para unir os 2 tabernáculos em um só. Então, o homem só quer o Deus. O homem já não quer mais nada. O homem só quer o Deus. O homem quer viver no céu. O homem quer ir para o céu. Paulo experimentou isso e ele dizia que partir era melhor para ele, mas também ficar era muito bom, não por causa dele. Veja só, um homem que queria ficar não por causa dele, mas por causa do povo. Para ele, queria partir, mas por causa do povo, então era melhor ficar. Para quê? Para que ele fosse uma bênção, não para si mesmo, para o povo, para continuar a apacentar o rebanho, mas que a sua ideia, o seu pensamento, o seu querer, o seu desejo era partir para estar com o Senhor. E por isso ele diz, viver, glória a Jesus Cristo é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro. Por quê? Porque ele experimentou o céu na terra. E quando o homem experimenta o céu na terra, quando ele faz essa mescalação, esse casamento, essa relação, glória a Deus, inquebrantável, incomensurável, que não se pode separar com o Filho de Deus, ou como o mundo se perde, como o mundo não sabe disso, como a terra deveria buscar a Deus incansavelmente até achá-lo, como a terra poderia se apaixonar por Deus e chorar e dizer, eu quero Deus, me dá Deus, me dá Deus, eu quero Deus, sim. Os antigos experimentaram isso. Os antigos experimentaram, você vai encontrar na Bíblia Sagrada os profetas como andaram tão apaixonados pela presença do Senhor. Você vai encontrar a obediência plena, glória a Deus pela vontade suprema e perfeita de Deus nas suas vidas, porque eles haviam experimentado o melhor. O mundo não era digno para eles. Por isso eu vejo Davi, glória a Jesus, clamando nos desertos, aleluia, da Arábia, ou então do que de Bersaba, dizendo, ó Deus, tu és meu Deus, eu de madrugada vou te buscar. É incrível, hein? Vamos a suspirar como corça, bramando pelas águas vivas, pela presença do Senhor.
É isso que foi o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, aquele que renunciou tudo e vivia nos montes, nos desertos, glória a Deus, buscando a presença do Senhor. Quem poderia olhar para o jovem Jesus de 38, 30 anos, vivendo nos desertos, amando os desertos, alguém pode dizer, mas calma aí, esse homem tem problema de cabeça, calma aí, esse homem, sim, é a presença do Senhor, ver o jovem João Batista para renunciar o conforto, o santuário, pois ele era filho de sacerdote, ele tinha direitos no templo, ele era sacerdote, ele deveria estar lá para ganhar salário, para receber o dízimo dos dízimos do povo, mas vivendo nos desertos. Sim, por quê? Porque ele sabia que no santuário, no templo não tinha Deus, estava tudo seco, e achou Deus no deserto, e assim o buscou até a morte. Então, é incrível orar. Eu queria orar. Eu quereria orar do que fazer outra coisa. Até pregar. Preste bem atenção. Até pregar. Se alguém me diz pregar e orar, o que você queria fazer agora? E eu ia dizer, eu quero orar. Mas é preciso ir pregar para salvar a humanidade. Mas eu quero orar. Eu quero estar com Deus. Eu quero experimentar Deus. Oh, aleluia. Sabia que o homem cheio de Deus, mesmo sem pregando, ganha almas? O homem cheio de Deus, mesmo sem pregar. Mesmo sem abrir a boca. Sim. O apóstolo disse que o homem, mesmo sem abrir a boca, vivendo uma vida de oração. Ganha almas. Ganha almas. O povo, só a presença dele. Só a presença do homem cheio do Espírito Santo, o povo começa a chorar, o povo começa a ser tocado, compungido, o povo fica convencido, o Espírito Santo começa a trabalhar e o povo a chorar, a dizer, sou pecador, eu me arrependo. Abre a boca. Agora imagine se ele abrir a boca. Uma só palavra pode levar milhares para o céu. Só um aleluia de um homem cheio do Espírito Santo pode levar os homens a ficarem compungidos. Só a palavra Jesus nos ama pode arrastar uma multidão para o céu e joelho dizer, Senhor, tenha compaixão. Por quê? Apóstolo. Porque ele buscou isso na oração. Ok? Apóstolo. Uhum. Olha, está a circular uma fotografia sua juntamente com o pastor Batista nas redes sociais. Essa fotografia foi postada, creio eu, há 5 horas. Já tem muitas visualizações. Nessa fotografia escreveram assim: este é o homem que evangelizou o apóstolo Marcelino em 1998, há 24 anos atrás. Agora nós queremos fazer um paralelo com essa expressão que foi escrita nessa publicação. Há 24 anos atrás, 1998, a vida com Deus do apóstolo Marcelino, daqueles dias que ele conheceu a Jesus, se converteu, quando ouviu a pregação do Evangelho por intermédio do seu amigo, e nos dias de hoje. O que mudou na vida do apóstolo Marcelino durante esses 24 anos? Tudo mudou, rapaz. Tudo. Tudo mudou por quê? Porque quando o homem não conhece Jesus, é um homem desgraçado, pobre, cego, nu, sofrido, sem Deus. Minha experiência, então, o meu testemunho tá gravado aí, está patente nas redes sociais. Quem fui eu, como eu sofri, como andei em busca de solução, mas não achava. Até que um certo dia cruzei o meu amigo Batista. Deus tinha providenciado aquele dia. E eu cruzei ele e ele me falou do amor de Jesus Cristo. E eu fui para a igreja. Primeira vez até resisti, né? Mas Deus, como queria que o ano era aquele, o mês, no mesmo lugar voltamos a nos cruzar e ele voltou a me falar a mesma coisa. Isto mostra a persistência, a insistência, a perseverança dos homens de Deus, do Espírito de Deus, testemunharem as pessoas. Aí tem aqueles que resistem. Veja só, eu resisti a primeira vez, mas ele insistiu. Ele não desistiu, ele não falou, não, já lhe falei, não apareceu. Voltou a me falar a mesma coisa. Só que desta vez veio com uma força incrível. Quer dizer, a segunda vez já foi palavra revelada. Então o Espírito entrou em ação para me convencer. E eu fui convencido. E eu aceitei 25 anos, não são 24, para mim já são 25, porque foi em janeiro.
Hoje já estamos no fim de 2022. Então, a caminho de 25 anos, muita coisa mudou. Quase tudo mudou. Tudo. Vamos falar do espiritual que comanda a vida. Então, aquele que foi um sofrido, um desesperado, frustrado, aquele que foi um, glória a Deus, Jesus Cristo procurava encontrar a paz nos vícios. Hoje eu tenho abundante paz. Hoje, glória ao Rei Jesus Cristo, eu sou pregador do mesmo evangelho que ele me pregou há 25 anos. Hoje, glória a Jesus, aleluia, eu ando com Deus. Eu sei, inclusive, quem sou eu, porque quando o herdeiro é menino, não se difere do escravo até o tempo determinado pelo pai. E o tempo determinado pelo pai foi aquele. E eu cresci, glória a Jesus Cristo, me empenhei, busquei seriamente. E hoje estamos aqui, fazendo estremecer as nações, os povos, o impacto é muito grande. Então, muita coisa mudou, meu filho. Quase tudo mudou. Digo quase porque na Terra não há mudança plena. Então, não temos ainda o céu na sua plenitude na Terra. Temos o céu, glória a Jesus Cristo, para começar, como eu tenho falado. Como disse o apóstolo Paulo, enquanto estamos na carne, estamos ausentes do Senhor. Então, vivemos pela fé e não pela vista. Por isso, estou a dizer quase, mas senão, tudo mudou. Hoje sou uma pessoa muito feliz com Jesus, porque a felicidade, na verdade, não está em ter família, porque os que têm família não são felizes, ou nem todos têm família são felizes. A felicidade é estar no Senhor Jesus, conheço esse Jesus, amo esse Jesus, prego esse Jesus, e a minha maior alegria é levando pessoas aos pés da cruz, conhecendo o mesmo Jesus, libertando os cativos, pondo em liberdade os prisioneiros. Glória a Jesus, multidões e multidões estão a conhecer essa verdade através da minha mensagem em todas as nações. Então, tudo mudou. Glória ao Rei Jesus. Amém. Glória. E no percurso desses 24 anos, um dia já pensaste em desistir? Já pensei em desistir por causa de uma situação que eu tive. Você criança na altura e nem pode saber, porque tem a ver com a tua falecida mãe. Eu nunca te falei isso, eu nunca vou te falar. Preferi eu manter a identidade, respeitar também vocês, os filhos e tal. E nesse caso agora eu sou o filho e mais um netinho que ficou, né? Vocês os dois. Então, já tentei em desistir, porque passei numa grande tribulação, uma tribulação que me levou a pensar em voltar para trás. No meu testemunho também está gravado isso, em que eu declarei que iria voltar para trás, que 2 vezes, né? A primeira vez por causa das necessidades, que eu estava nas lundas e já estava mais ou menos 8 meses sem fazer sexo, porque a minha esposa, a ex-esposa ontem, que é a tua mãe, estava longe de mim. Então fui tentado e eu achei que tinha que entregar tudo. Eu achei que estava a perder. Então eu queria também fazer o que os meus colegas faziam. Eu aceitei se envolver com uma jovem, mas graças a Deus fui ajudado em tempo oportuno pelo Espírito Santo. E no momento em que combinamos que íamos se encontrar, o Espírito me convenceu, eu estava em pranto, chorando, e eu me arrependi, e isso não aconteceu. Foi a primeira vez, essa aqui por causa das necessidades fisiológicas. Agora a segunda foi uma grande tribulação que me aconteceu mesmo na Lunda, já no segundo contrato, e eu achei que o Senhor tinha me abandonado. Eu achei que era demais, e assim eu coloquei no meu coração e falei, né? A partir de hoje eu vou largar o Senhor, eu vou voltar no mundo, eu vou procurar uma namorada, eu vou me prostituir, eu não quero saber, eu não quero saber. Eu ouvi uma voz que me falou, vais para o inferno, e eu disse, oh, não tem problema. Então foi assim que apareceu já uma jovem também no meu caminho, combinamos, já outra, né? Segunda, combinamos que íamos se encontrar à noite. Então, mas antes mesmo de chegar a hora, o Espírito me mostrou o meu passado, o quanto eu, antes do Batista chegar na minha vida, o quanto eu era um sofrido, todo o sofrimento que eu passei, e ele me falou, você quer voltar outra vez a viver o que você viveu ontem? E eu reconheci que não era possível, era melhor morrer do que voltar a sofrer como antes. Então, e ele me falou, vai orar,
E eu fui no mato, dobrei o joelho, comecei a chorar, as minhas forças foram renovadas, não fui no combinado com a prostituta, e assim, só as 2 vezes é que eu tentei voltar. Desde aquele dia, isso aconteceu as 2 vezes. A primeira vez foi em 99, um ano depois da minha conversão, e a segunda vez em 2000, 2 anos da minha conversão. Graças a Deus, depois que eu escapei, glória a Deus, daquelas 2 tentações, nunca mais passou na minha mente desistir do caminho do Senhor. Assim me esforcei e cheguei onde eu cheguei. Apóstolo, desde o dia que se converteste e até os dias da atualidade, nunca caíste? Nunca. 25 anos depois, nunca caí. Sabe, e já falei e volto a falar, até muitos vão dizer que esse homem é um aventureiro. A minha vocação, o meu chamado é extraordinário. Não digo extraordinário que melhor que as outras vocações, mas que eu tenho uma vocação para o cumprimento da profecia de Deus. Vou explicar o que significa isso. Há homens que são tomados na terra para ir ajudar os seus irmãos. Mas eu faço parte dessa vocação como de Moisés, de João Batista, de Elias e Jesus. Só. Não tem mais nem Jeremias, nem Isaías, nem Ezequiel, nem ninguém, nem Enoque tiveram essa vocação como a minha. O que eu queria dizer? É a vocação de homens que desceram do céu para a terra. Então, um homem que desce do céu para a terra, é impossível ele fracassar. É impossível ele pecar. Estou a falar pecado da morte. É impossível. Sabe por quê? O mesmo Deus entra em ação para evitar isso. Várias vezes eu fui ajudado em tempo oportuno, como essas 2 que eu falei. Talvez são as maiores tentações, né? Já passei várias outras tentações de cair, mas assim de leve, eu vi a mão do Senhor. Por isso, eu nunca caí, porque eu recebi uma vocação diferente dos humanos. Eu desci do céu para vir cumprir, glória a Deus, a promessa ou então a profecia do próprio Deus. O próprio Deus entra em ação para evitar a ruína, para evitar a queda. É impossível. É uma coisa fora de série, meu rapaz. Você recebe fortaleza no momento de fraqueza. Você recebe... É incrível. O próprio Deus afasta aquele momento que você devia cair. Você pode entrar nessa tentação, mas não consegue executar ou então pôr em prática, glória a Jesus Cristo, o intento maligno. Então, por isso, nunca caí, graças a Deus, 25 anos. Por isso, quando os pentecostais, eles foram atrás, talvez você não queria que eu falasse isso, foram atrás para vasculhar a minha vida, não acharam nada. Depois que aquela situação que nós tivemos com eles, com os pentecostais, eu tenho informações, porque aonde eles foram, essas pessoas me comunicaram, procuraram mulheres que um dia estiveram nessa igreja, procuraram pastores que passaram nessa igreja, procuraram pessoas que já estiveram comigo com uma foto, como o Paulo Baltazar, o próprio Cianuque, procuraram o pastor Ângelo, procuraram a dona Eurides, você conhece, e esses aqui que eu sei que eles procuraram. Mais pessoas foram procuradas, eu tenho certeza, possivelmente até da minha parentela. Por quê? Porque eles estavam a procurar pecados. Estavam a procurar pecados para me expor. Estavam a procurar pecados para poderem, glória a Jesus Cristo, matarem o meu ministério. Mas não acharam e ficaram em silêncio. Então, se eu tivesse uma corda, ou então uma cauda no sistema, no pecado, mesmo que há 20 anos atrás ou há 10 anos, eles poderiam trazer. Talvez a única coisa que eles não fizeram é procurar os meus pecados antes de aceitar Jesus. E se eles fizessem isso, eles encontrariam muitos pecados antes de conhecer a palavra. E eu poderia responder: as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Mas desde o dia que tudo se fez novo, eu desafiei. Por isso eu tenho tido ousadia para dizer: quem me convence do pecado entre vós? E eles procuraram, vasculharam. Aquilo é pente fino, como se diz aqui na nossa terra. Pente fino é lá no fundo saber se eu tinha um pecado, eu tinha me envolvido, eu tinha me prostituído. Qualquer já me envolvi com as trevas e tudo. Porque primeiro, o poder que Deus está a mover na minha vida, muitos pensaram que era feitiço. Procuraram. Veja só, por exemplo, eu gravei vídeo com o tal chamado pastor, o apóstolo, hoje chama-se apóstolo, parece que eles, até o meu tempo, chamavam-se pastor Clemente.
por causa daquela entrevista que eu fiz com ele, que ele fala que ele foi das trevas e saiu, não sei o quê. Muitos pensaram, estou falando os pentecostais, pensaram que aquele homem que tinha feito pacto para mim, que esse poder, então foram lá atrás dele e me apercebi que até, glória a Jesus Cristo, pessoas influentes dessa sociedade ligaram para ele, filho do homem mais poderoso dessa terra, ligou para ele. Coisa que eu nunca falei abertamente. Tudo isso procuraram saber quem era eu. Descobriram que, afinal de contas, o meu poder é de cima. Porque muitos pensavam que eu tinha envolvimento com as trevas, que eu fui na Índia, que esse poder é o espírito de homem corajoso, que eu tinha uma cobertura dos maiores satanistas da terra. Tudo isso já pensaram que eu era agente da CIA. Tudo isso já pensaram. Mas caíram de joelho e reconheceram que o homem é fora de série. O homem está vindo do céu, o homem tem a cobertura celestial, o homem tem a proteção do alto. E graças a Deus estamos aqui. E vamos continuar 2056, como disse o Filho de Deus. Importa caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte para que não suceda que mora um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos como uma galinha aos seus pintos e não quiser. Só que desta vez a vossa casa não vai ficar deserta, como disse Jesus, mas que a vossa casa vai ficar perturbada até que venha um tempo em que vocês reconheçam que eu fui enviado do céu para a terra. Glória a Jesus. Louvado seja aquele que vive para todo sempre. Apóstolo, sabias que tens muita influência ou tens muitos seguidores dentro das igrejas pentecostais? Não, eu sei. Até pastores que têm como uma referência no tocante à vida ministerial? Não sei disso. Nunca tiveram contato comigo, né? Mas eu tenho informações de pastores que falam com os discípulos, como você mesmo e outros. Alguém me disse, um pastor disse, olha, nós quando se levantaram, a igreja se levantou contra o apóstolo Marcelino, há um pastor que pregou na igreja dele, não se ponham com esse homem. Aconselhou o seu povo para não se porem com esse homem, porque esse homem está a falar a verdade. O que ele está a falar é verdade. Nós estamos mesmo mal. Cuidado, não estraga só a tua vida. E ele disse que muitos pastores andam em silêncio, acreditam que eu falo a verdade, mas não podem também me defender, porque senão vão perder o seu pão. Então, estão em silêncio e fazem bem, né? Pois, como disse Deus a Labão, quando ele queria perseguir o seu sobrinho Gero, quem é Jacó, ele disse, não fales nem bem nem mal a Jacó. E eles fazem bem. E muita gente, se pastores estão a ouvir as minhas mensagens. Deixa eu te contar uma experiência, história, todo mundo e você todos estão a ouvir, de um pastor. Não vou falar o nome também da pessoa para não identificarem a quem é a pessoa. Uma jovem foi passear, ele até foi fazer um pagamento lá num dos bairros de Luanda. Pagamento de uma casa que eles compraram com seu marido, e a pessoa que lhes deu a casa, que lhes mostrou a casa, é parente. Então, e ele perguntou se tinha condições dele ver os vídeos do apóstolo Marcelino, é pastor. E ele abriu o vídeo, pelo telefone lhe deu. Olha, eles ficaram lá quase todo dia só por causa do pastor. O pastor começou a ouvir mensagem, se escondeu no quarto, mensagem. A jovem a dizer, tio, que quero já ir, quero ir não, calma, porque o pastor não tem condições, né? Não tem condições para entrar, para ouvir vídeos por causa do meio financeiro. Então, e a jovem gritava, tio, já está tarde, calma. Tio. Olha, o senhor havia entregado o telefone ainda a ouvir. Ele disse, é muita sede do pastor. É muita sede. Quer dizer que se ele não forçasse o telefone, eles saíram lá madrugada. A vontade do pastor é que ele deixasse o telefone dele para ir entregar no dia seguinte. Ele disse, é muita sede. Isso tá. Você não ouviu a história de um pastor, de uma pessoa que a mulher dele estava ali contrariando e que você está a seguir esse homem? E ele falou na mulher dele, o pastor também segue o homem. Oh, como assim? O pastor segue. É incrível. No mundo todo, tá assim. Se até padres, então, vai falar o quê? Você não viu o que eu falei numa live aí? Eu falei aos pastores de Angola e no mundo também, claro. Eu disse assim, as meretrizes publicanos passaram à vossa frente.
Porque estava a dizer que até os padres, que era impossível, que era como se fosse, não sei se querem fazer essa pergunta, mas eu já vou antecipando. Padres que era quase impossível virem se renderem e ouvir a minha mensagem. Estão a pedir oração, estão a ser curados. Agora imagine esses que dizem ser meus irmãos, que pregam Jesus Cristo sem mistura de Maria. Só que a história se repete como ontem. Os publicanos passaram à frente juntamente com as meretrizes ou então prostitutas do que os fariseus, do que os escribas, do que os sacerdotes. Por quê? Porque eles eram orgulhosos, achavam que eles pregavam o verdadeiro Deus, achavam que eles tinham a verdade, e aqueles que eles condenavam, que eram os fariseus ou então os publicanos, os cobradores de impostos, as meretrizes, vieram e creram no batismo de João, e veio o Filho do Homem, também creram que Jesus Cristo foi enviado do céu e foram para o céu, mas aqueles continuavam no pecado. E muitos padres. Anteontem mesmo tivemos uma live onde entrou uma madre brasileira na live do Zoom, se identificou e disse que eu sou madre, eu vim buscar minha cura. O impacto é muito grande. Recebi mensagem ontem de uma madre congolesa que vive, ele deve estar a me acompanhar agora, que vive no Brasil, mandou mensagem, se identificou, mandou a foto dele, eu sou madre, eu sou congolesa, eu quero que o apóstolo Marcelino ore. Ouviu? Outro padre mandou uma mensagem aqui de Angola, só que pena, a mensagem atrasou e ele morreu. O padre Macufi. Tem padres acompanhando live no anonimato, me contaram isso, mas eu não posso expor. E eu conheço esses padres. Me disseram para manter o anonimato. O que é que você acha? O impacto é muito grande, quanto mais um pastor. Agora, aqueles que têm a corda amarrada no sistema, têm feitiço, são corruptos, vivem em pecado, não conhecem Deus e ganham dinheiro por causa de pregar o evangelho. Esses aqui é que vão influenciando as pessoas que eu sou falso porque têm medo de perder. Mas os outros que querem Deus e não acham Deus porque os seus estiveram fechados até então, esses acharam verdade nisso. Você vai ver que daqui a pouco pode resistir a isso. Daqui a pouco você vai ver bicha de pastores, vai sair não sei de onde, para virem para eles libertarem. E Angola, não é fora. Claro, nesse momento, amanhã vamos receber um pastor que é São Tomé, um pastor que viajou de São Tomé, não sei se vai chegar hoje ou que já chegou, vai vir aí. Eu não sei se vai vir buscar cura ou libertação. Está vindo São Tomé. E é um pentecostal. Ouviu, meu rapaz? O impacto é muito grande. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Todo o trabalho que fizeram para tentar esconder o reino de Deus não funcionou. Só ajudaram ainda mais o reino a aparecer. Só ajudaram. Por isso, então, você não pode imaginar que o impacto é muito grande mesmo. Não é somente entre os membros, é entre os pastores. Muitos deles estão escondidos, vão se manifestar daqui a pouco. Vão se manifestar. E eu estou à espera. Vocês são meus irmãos. Eu sou como o vosso José. Eu fui vendido, glória a Jesus Cristo, aleluia, mas depois eu serei a causa da vossa salvação. Alguém diz, mas salvação é Jesus Cristo. Eu vou vos mostrar o Salvador. Por isso eu vim para preparar o caminho do Senhor, para vos apresentar o Salvador. Adorem-no, aceitem-no, exaltem-no. E já está a vir aí. Muitos só estão a esperar. Padres estão a esperar, padres que estão na mira, já querem abandonar o convento para vir a ser pastor aqui. Há padres que estão à espera da hora para virem se alistar na milícia do Senhor. Está pensando que é brincadeira? O impacto é muito grande, rapaz. Você não viu a história dos prisioneiros lá na cadeia do Uíge? Andam com a minha fotografia fazendo propósitos para sair da cadeia. E muitos estão a sair. O rapaz falou, você não pode imaginar o impacto que esse homem trouxe na cadeia do Uíge, na comarca do Uíge. Os prisioneiros se aperceberam que se você usar fé em nome de Jesus Cristo, aleluia, através da mensagem desse homem, você sai. E ele disse, eu sou exemplo disso. O rapaz disse, eu fui condenado há muitos anos, eu saí, ninguém está acreditando, porque ele dormiu com a fotografia do homem. E ele clamou, Deus do apóstolo Marcelino, tira-me da cadeia. De repente, ele nem sabe por quê. Só sabe que Deus respondeu o clamor dele. Saiu. Ele disse, todos os prisioneiros choram com a fotografia do homem. Lá na Europa, as pessoas andam com os áudios, com as fotos, com os vídeos, estão a trabalhar, estão a andar, até expulsar demônios com os áudios, com fotografia, com vídeo. Você não ouviu a história de uma senhora que está na América, estava aí no shopping e um maluco estava a lhe perseguir atrás, queria lhe fazer mal, meteu o áudio, então o vídeo do homem, o meu vídeo, e ele mostrou o maluco fugiu. É muito forte isso. Apóstolo, olha, sabendo que o teu ministério foi exaltado mundialmente, em Angola, o ministério angolano, a igreja de Angola, o pastor de Angola,
mais conhecido no mundo, estamos falando no mundo, atualmente é o apóstolo. Razão pela qual tens seguidores em quase toda parte do mundo, tens igrejas nos 4 continentes, ou nos 3 continentes, que é África, Europa, América. Falta na Ásia, em breve também vai começar na Ásia. E sabendo que o apóstolo é uma personalidade no seio cristão evangélico conhecido no mundo, o apóstolo não tem o plano de começar a emigrar para esses países, visitar essas igrejas, esse povo que clama por ti, querem te conhecer, querem te ver pregar presencialmente? Eu não sou emocionado, rapaz. Uma grande vantagem, uma arma poderosa que nós carregamos é o conhecimento. E não é esse conhecimento, estou falando, é o conhecimento da Bíblia. Conhecer as profundezas dos nossos inimigos. Essa é uma das armas muito fortes que nós carregamos. Para muitos já considerariam isso como um fim de guerra, como um grande avivamento, onde os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, o câncer sai, falamos para o céu, ó céu, esconda-te, então as estrelas aparecem, lua fica vermelha, mas ontem mesmo, glória a Deus, turbulência no ar, glória a Jesus, a jovem mandou mensagem e eu mandei parar os ventos, o avião, aleluia, chegou em paz, eu falei, aquieta-te, nós mandamos parar os ventos, mandamos chover e matamos, glória a Jesus, serpentes, com a palavra, corujas, tudo isso. A dizer, mas isso é o grande avivamento. Sim, é o princípio, é o pronúncio, então, o começo do avivamento. Porque a guerra é feita, existem 3 níveis das guerras espirituais. 3, não estou a falar de dimensão espiritual, estou a falar 3 guerras. Tem guerra, glória a Jesus, como na terra, tem guerra no mar e tem guerra no céu. Então, cada lugar tem exército. Na terra tem as forças, glória a Jesus Cristo, aleluia. Paulo chamou isso das hostes espirituais da maldade. Apesar de estarem no céu, mas são consideradas como forças territoriais. Agora você vem os poderes que atuam no mar, que são os príncipes das trevas. Vem os poderes que atuam no céu, que são as potestades do ar, chefiados pelos principados. E você, sim, faz guerra e rompe os poderes da terra. E você tem o avivamento no nível 3. Vamos de 1 a 10. De 1 a 100, tens as 30 medidas de farinha, ou então a glória das estrelas. E você vai para os poderes do mar, e você rompe os poderes do mar, e você aumenta a amplitude da chuva seródia para 60 medidas de farinha. Do pão vivo que desceu do céu, ou então pratas, não importa, a glória da lua. Mas tem poder que está lá no céu. Então veja só, a Bíblia diz que Davi, no Salmo, Davi disse, domine no meio dos teus inimigos. Mas é um erro dominar no meio dos teus inimigos. Deus falou a Josué para matar tudo que respirava na terra de Canaã. E ele disse, se vocês pouparem um povo, eles vão ser espios nos vossos olhos e ilharga nas vossas costas. E assim aconteceu. Israel poupou os filisteus, poupou os medianitas. Quem matou Saul não foi o medianita. Porventura Moisés não falou no deserto, vão, matem todos os medianitas. E o Senhor, aliás, não é Moisés, o Senhor disse assim, haverá guerra com os medianitas até desarraigar eles debaixo do céu. Só que os medianitas foram poupados pelos israelitas. O que aconteceu? Um medianita matou Saul, quando Samuel disse a Saul, vai, mata todos os medianitas, porque o Senhor se lembrou da palavra que ele deu a Moisés no deserto. E assim Saul poupou o medianita, poupou Agag, o rei dos medianitas. Estava a mostrar que seria morto, porque se você poupa o teu inimigo, amanhã vai te matar. Estou falando dos nossos inimigos espirituais, que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os poderes que atuam nas regiões celestiais. São esses que eu estou a falar. Então, se você não rompe o seu todo, se você não abre os seus todos, se você não sujeita os teus inimigos, então os que sobrarem, depois vão te sujeitar. É verdade que cada batalha, cada vitória que você tem, você despogia o inimigo. Como diz Jesus, enquanto o herdeiro, aliás, o valente está armado, estará em segurança tudo que ele possui. Mas se vir um que é mais valente do que o valente, então vai maniatá-lo e vai repartir o seu despojo. Davi entendeu esse segredo. Você sabe por que Davi levantou 5 pedras, Mário? Davi ia lutar com Golias. Ele ia lutar com Golias, mas por que levantou 5 pedras? Ele não precisava de 5 pedras, precisava somente uma pedra. Davi, no espírito, talvez o intelecto não entendia, mas o seu subconsciente sabia. Davi sabia que aquele Golias que estava aí tinha 4 irmãos.
aquele Golias que estava lá no Vale de Carvalho tinha 4 irmãos Golias, ou então gigantes. Por isso levantou 5, mas não usou as 5 balas, usou só uma. Por que Davi usou só uma? Porque ele precisava ir matar 5 Golias com as 5 pedras. Profeticamente, Davi, aleluia, profetizou e disse assim: eu vou acabar toda essa geração de Golias. Vou acabar você, vou matar os teus irmãos. E assim Davi teve paz. Por isso o reino de país de Davi teve paz, porque ele matou todos os seus inimigos. Mas aí daquele que poupa os seus inimigos. Então, se eu terminar agora e começar agora a se movimentar e fazer campanhas, ir para Moçambique, ir para a Europa, para as Américas, ir para outros países, províncias, e então sairei da guerra. É um tempo para trabalhar e é um tempo para colher. E é o tempo de trabalho. Agora, nós vamos colher trabalhando, claro, porque há uma plenitude de Deus para se alcançar. E nós precisamos romper até as potestades do ar, que atuam nas regiões celestiais, e varrer todos eles, e assim o reino para ser sujeitado. É isso, depois os céus se abrirão e uma grande chuva cairia na sua plenitude. Aí sim, continuaremos a lutar para manter o que nós alcançamos até a consumação do século, mas com a certeza que nós vencemos a guerra. Há uma guerra para se fazer, por isso eu não vou me movimentar agora. E havia até intenções, né? Havia intenções. Veja que nesse momento onde nós estamos, eu estou fechado para 3 anos. 3 anos dentro de uma casa. Não posso me mover, vou pregar o evangelho fora como. Só saio no sábado e domingo, são os dias que o Senhor deu como liberdade para ir pregar e sair da igreja e voltar outra vez na cadeia. Eu me considero como Paulo, eu, o Marcelino, o prisioneiro do Senhor, o homem das orelhas furadas. Amém? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, essa é a verdade que vocês precisam saber dela para que vocês possam estar livres de tudo aquilo quanto que vos oprime. O tempo está cumprido. O reino de Deus se manifestou na terra. Então, o Senhor sabe todo o vosso sofrimento que vocês estão a passar. Então, Ele bem sabe. Ele quer vos ajudar, mas para que isso venha a acontecer, vocês têm que tomar a atitude para renunciar às obras mortas que vocês cometeram, para que vocês possam acarretar essas doenças, para que vocês possam acarretar azar, miséria, desgraça, todas essas coisas. Lembre como foi o princípio de todas as coisas. Adão e Eva, mesmo estando nus, eles nem sabiam que eles estavam nus, por causa da cobertura de Deus, santidade, que eles não se sentiam falta de ter nada. Mas quando eles cometeram pecado, então eles fugiram da presença do Senhor porque eles estavam vazios. E aquele vazio não era só no físico, era dentro deles, porque a presença do Senhor tinha saído dentro deles por causa do pecado. Assim sois vós também. Estão a padecer todas essas coisas devido à reflexão daquilo que vocês fazem. As vossas atitudes mortas, não tem como que vocês possam se escapar das doenças, do azar, de toda essa situação que vocês estão a passar. Arrependam-se dos vossos pecados. O Senhor quer vos ajudar, mas Deus não pode cooperar com os pecadores, com os imundos, com todos aqueles que fazem coisas que não convêm. Então, mudem vossas atitudes, convertam-se ao Senhor, e Ele vai se compadecer de vocês até que vocês possam achar a vida, a paz e tudo aquilo que vocês querem. Ele tem e pode dar, mas tem que mudar. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vocês. Assim está escrito na palavra do Senhor. É o homem que tem que se converter para o Senhor. É o homem que tem que se converter a Deus. Não é Deus se converter aos homens. É o homem que tem que se submeter a Deus. Para isso está escrito: vinde a mim todos estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e tereis descanso das vossas almas. Vocês têm que aprender com Ele. E para que vocês possam aprender, devem ser humildes. E para você aprender lá na aprendizagem, no tempo de você aprender com o Senhor, haverá repreensões, haverá muita coisa. E você tem que ser humilde para que isso possa assim ter efeitos na sua vida, para que você possa ter descanso da tua alma.
O alívio é momentâneo. Que adianta você ser curado hoje, ser liberta dessas coisas hoje e você voltar a praticar as mesmas obras diabólicas que te levaram para que você possa acarretar essa enfermidade. Para isso, o Senhor Jesus Cristo, ele dizia: vai e não peques mais, para que não te suceda o pior. Arrependam-se. Se vocês não largaram o pecado, é justo que vocês sejam doentios. É justo que vocês sejam azarentos. É justo que vocês não tenham emprego. É justo que vocês possam morrer. É justo que vocês possam padecer todas essas coisas, assustos, medos, azar e tudo quanto que vos acontece. É justo porque vocês são donos daquilo que vocês semearam. Ouviram? Tem que se arrepender. Se vocês não se arrependerem, Deus não deixa de ser Deus por causa de vocês. Nunca vai deixar de ser o Senhor por causa de vocês. Então, tem que se arrepender. É o homem que tem que se converter. O tempo está cumprido. Os feiticeiros, os vagabundos, os viciados, aqueles a quem vocês creem neles, nunca vos falaram essas coisas, porque eles também são pecadores. E vocês, sobretudo, todo o sofrimento que vocês estão a passar, estão dentro das igrejas. Todos endemoniados, todos doentios, todos azarentos, todos manipulados. Eles não querem mais nada nas vossas vidas se não for aquilo que vocês dão. Por isso, fujam desses lugares. Eles não querem nada se não for daquilo que vocês dão lá. Então, a verdade é essa aqui. Não há sofrimento sem causa. Há motivos. Aos filhos de Deus, não. É um desejo para que o nome do Senhor seja glorificado. Não é o vosso caso. Vocês são pecadores e estão a colher aquilo que vocês semearam. Ouviram? Então tem que sair nesses lugares em que vocês depositam toda a confiança e sobretudo mais perdem. Deveriam se inquietar e procurar saber qual o motivo, qual o erro em vocês. Examinem-se, não se aprovem, não podem se justificar. É vã a esperança que há em vocês. Arrependei-vos dos vossos pecados e não sustentem uma salvação que não há em vocês. Ouviram? Glória ao Senhor Jesus Cristo. Todos vocês estão sendo convidados. Eu convido todos vocês, doentios, todos vocês estão carregados, subcarregados de muitos males. O meu Deus que me livrou do mal, vos livrará, vocês ouvindo e praticar aquilo que nós temos vos feito conhecer neste lugar aqui. Mas se vocês não tiverem atitudes, nada também vai acontecer. Não vai acontecer nada. Atitudes do quê? De renunciar o pecado, de renunciar o mundo. O Senhor Jesus bem falou, até aos próprios seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E cada dia. Ouviste? E negar a si mesmo é o quê? Largar as vontades da carne. Ninguém pode servir a dois senhores. Vocês querem beber ao mesmo tempo querem estar livres dos maus sonhos. Mentirosos. Isso aqui jamais acontecerá. Vocês querem estar no céu e ser bêbados. Vocês querem estar na eternidade e ter duas mulheres. Querem estar na eternidade com o Senhor Jesus Cristo e serem mentirosos, serem corruptos. Querem estar lá no céu com o Senhor Jesus e ser ladrões. Depois se aprovam, se justificam. Ninguém é perfeito, mentirosos. É possível um homem ser perfeito na terra? Possível é isso aqui. Você nunca meditou na palavra do Senhor? É possível um ser humano ser perfeito na terra? Assim está escrito no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 48, se não me enganei. Sedes perfeito assim como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Ouviste? Falava a quem sedes perfeito? Falava aos anjos, falava aos homens, porque é possível. Se ele falou, sedes perfeito assim como perfeito é vosso Pai que está no céu, falava aos homens e ele bem sabia que é possível um ser humano ser perfeito assim como Deus é. Ouviram? Seus manipulados, por isso estão a sofrer. Dão o que dão, depois ficam na miséria. Eles correm para vos falar coisas bonitas, coisas boas que vocês querem e assim vocês ficam atolados nessa mentira. E não ganham nada, mas perdem ainda. Quem vos falou para vocês serem abençoados precisa você sacrificar casa, sacrificar carro? Quem te falou isso?
Para você receber algo de Deus, não precisa sacrificar nada se não for a tua vontade carnal. Ou deixar de ser pecador e ser justo por amor a Jesus, por amor à sua palavra. Esse é o maior sacrifício de todos os sacrifícios que os feiticeiros podem vos fazer conhecer. Ouviram? Quem vos falou isso? Quem vos fez conhecer essa verdade aqui? Mas se vocês quiserem ficar lá, podem ficar. Porque eu bem sei que nem todos estarão na eternidade. Neste mundo aqui tem duas sementes. Sementes da geração do Adão, o pecador que se perdeu, e da semente da serpente. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Eterno. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Os nossos programas irão passar neste lugar a partir das 21 horas em ponto até 22 horas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estaremos aqui sempre no ar, neste lugar, para vos fazer conhecer a mensagem da cruz, assim como vocês já acabaram de ouvir. Louvado seja o eterno Deus. Nós estamos localizados no bairro Mateus Sansão Mutemba, perto do tanque da FIPAG. Temos tido os nossos cultos presenciais no meio da semana. Todas as terças-feiras e quintas-feiras, a partir das 16 horas em ponto. Também estamos localizados em Maroeira. Lá temos cultuados também os nossos cultos presenciais, todas as terças e quintas-feiras também, a partir das 14 horas e 30 minutos. Para quem conhece em Maroeira, é só chegar no mercado de Maroeira, usando o contato que daqui a pouco já vou te dar. Você assim vai nos localizar lá em Maroeira. Temos também a nossa igreja que está em Chirose Ponte, mas no meio da semana não temos cultos presenciais. Nos domingos, cá na cidade de Tete, nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. Você chega no tanque da FIPAG, do bairro Mateus Sansão Mutemba. Você pode chegar no mercado Onsango. Você pode chegar na banca Xambula ou Rainha da Brisa. Você pode chegar na escola Lázaro Vinho ou mercado Nhamiz. Assim você, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está no bairro Mateus Sansão Mutemba. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos cultuado todos os domingos a partir das 7 horas e 30 minutos. A nossa igreja que está em Maroeira. Nós temos também cultuado lá às 7 horas e 30 minutos. Para quem conhece aquele lugar, é só chegar no mercado de Maroeira. Então, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você chegará à nossa igreja que está em Maroeira. Para quem conhece também Chirose Ponte, lá também nós temos cultuado às 7 horas e 30 minutos. É só chegar no mercado de Chirose Ponte, usando o contato que daqui a pouco já vou ditar, você também chegará à nossa igreja que nós temos lá em Chirose Ponte, 7 horas e 30 minutos, cultos presenciais que nós temos tido. Em todas as nossas igrejas tem sido 7 horas e 30 minutos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Está aqui o contato. Se você quiser nos localizar, guarda com você este contato para facilitar assim nos localizar. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. Repito o contato. 84 034 84 04. A nossa igreja está quase em toda esta nação moçambicana. Se você quiser conhecer a localização desta nossa igreja em qualquer parte desta nação moçambicana, é só usar o contato que acabei ditando agora. Você chegará até um dos pastores que está nas províncias nesta nação moçambicana. Que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor Edmo Carlos Tomás despede. Glória ao Senhor Jesus. Amém. O nosso Deus liberta, o nosso Deus liberta, o nosso Deus liberta, 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 o nosso Deus opera.
opera, opera, opera. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é grande, o nosso Deus é grande, é grande, é grande. Como a sua cola, como a sua cola, como a sua cola. Oh, o nosso Deus é grande. Pega o envelope do Nosso Deus. Deus é grande. Vem pegar o envelope do Deus também. O nosso Deus é grande. É grande, é grande. O nosso Deus transforma. O nosso Deus transforma. O nosso Deus transforma. Transforma, transforma. Como a sua cola. Como a sua cola. Como a sua cola. Sabiamo nenê. Sabiamo nenê. Aleluia, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Oh, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Oh, meu Deus é grande. Oh, meu Deus é grande. Aleluia, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Oh, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Oh, ele é o general. Meu Deus é o general. Oh, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Oh, Yeshua, yeah, yeah, yeah. Ele é o general. Meu Deus é grande. A igreja toda, fica de pé, levante. Agora o senhor de pé, fica de pé. Meu Deus opera. Oh, everything is WW. My life is WW. My faith is WW. Oh, ilekile. Ilekile. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Hey, my God is good. Oh. My God is good. Everything is WW. My life is WW. My family is WW. Oh, ilekile. 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 Santo apoyo. Oh
tudo, é tudo vida. Quero ser a voz. Eu quero ser a voz. Eu quero ser a voz. A voz do templo agora se calou. O que era santo, o mundo transformou. Então virá